O coronel, nessa época, a gente fazia os cálculos e apresentava na justiça. Por quê? Porque a justiça estava lá a ação, era obrigação da gente responder. Mas ele queria renegociar essa dívida. Então, o que acontecia? A Caixa parou a não mais atender ninguém da Coab. Aí nós descobrimos que a Caixa estava ligando diretamente para a prefeitura. Tá estranho, mas tudo bem. A prefeitura tem 72% das ações, nós temos que aceitar. Aí foram marcadas as reuniões lá em Brasília. A primeira reunião que eu fui, fomos lá justamente para mostrar esses erros, certo? E renegociar em cima disso. Primeiro caso, os dados do financiamento anteriores a 1991, que eu considerei importante. Fui colocar isso, olha, não tem aqui. A Caixa falou, a gente não tem mesmo. E aí eles falaram assim, nós não discutiremos isso administrativamente, só em juízo. Eu aceitei, falei, tá bom, vamos discutir em juízo. Aí o doutor Daniel chega e fala, não, Felão, esses valores de 91 para trás estão prescritos. Não foi a Caixa que falou isso, foi o doutor Daniel. Eu achei estranho, falei, poxa, ele defendendo a Caixa em vez de defender a gente? Aí o que acontece? Eu peguei e tentei explicar, olha, uma dívida, você está cobrando uma dívida de um mês, ela é consequência do mês anterior, do mês anterior, do mês anterior, até do seu começo. Ele simplesmente não me deixou acabar a explicação. Insistiu, não, está prescrito, está prescrito, está prescrito, ali na Caixa. Quer dizer, eu e a técnica pela Coab, a gente literalmente ficamos perdidos. A gente não sabia mais como se portar ali naquela negociação. Pô, o nosso chefe está defendendo os interesses contra a gente, o nosso chefe e o nosso conselheiro. Ele estava ali representando a prefeitura, os 72% das ações. Como que ia defender isso? Nós temos lá na Coab, vários desses contratos, foi ajuizado dentro da Coab algumas teses de prescrição da dívida completa de alguns contratos. Então, inclusive por isso que a Caixa não jogou na mesa da negociação que estava prescrito. Quem disse que estava prescrito foi o doutor Daniel. Foi muito estranho isso. Tá. A Caixa não defendeu a ideia de que estava prescrito, tanto não defendeu, que a gente alegava que não foram realizadas antes de 91, porque ela concordou que a Coab apresentasse os comprovantes de pagamento com a autenticação da Caixa. Ela falou, se vocês apresentarem essas amortizações antes de 91, a gente aceita. O doutor Daniel me interrompeu de novo e aceitou a proposta de que a gente tinha que apresentar os comprovantes de pagamento autenticados pela Caixa Econômica Federal. Contra os nossos interesses. Eu falei, impossível. Joga contra. Não, eu fiquei totalmente inseguro lá naquela negociação. Eu não sabia como me portar. Né? Falei, meu chefe está contra mim. O que eu vou fazer? O que eu estou fazendo aqui? O problema são os erros gritantes. Por exemplo, a amortização negativa na primeira prestação. Isso aí é causado por um erro da Caixa Econômica Federal. Ela que calculou errado isso aí. Aí vamos ter que pagar isso? Não sei, também é discutível. Então, quando ela falou que ia expurgar só com ordem judicial, tá bom, eu aceito. Quem que não aceitou? Doutor Daniel. Doutor Daniel. Ele disse, olha, esse erro anterior a 91 já está prescrito. Eu falei, mas nós já discutimos. Não, está prescrito. Ele me interrompia a todo momento. Durante a reunião? Durante a reunião com a Caixa Econômica Federal. É isso que era absurdo. Tá? Bom, o outro item foi uma renegociação de 2003. Mas o que a gente foi lá pleitear? Que fosse retirada essa renegociação da dívida, tá? E fosse continuar a se cobrar o contrato completo. Agora, o que não podia, a gente pagar os dois. Espera aí, vamos pagar o contrato completo e pagar a renegociação também? Não, aí está errado. Aí o que acontece? Ele distorceu a história. Distorceu, dizendo, não,
Aqui, se não foi pago nada aqui, tem o comprovante do pagamento, se não foi pago nada, vamos ter que pagar tudo. Aceitando pagar tanto o contrato e essa quanto a renegociação. Essa renegociação, só para vocês terem uma ideia, está beirando 600 milhões. Esse é um dos motivos de chegar nesse 1.700 aí. Agora, nós vamos pagar 2 vezes a mesma coisa? E qual que era o posicionamento do Daniel a respeito de pagar a renegociação e o contrato? Ele era contra? Ele queria fazer o acordo. Mesmo pagando 2 vezes? Do jeito que está lá. Aí, queria pagar 2 vezes? Sim. Essa renegociação aí, ele queria fazer o acordo. Quer assinar o acordo lá. De 1.700. Não, na verdade, tirando tudo, os créditos nossos, iria baixar para 348 milhões. Só que nas nossas contas, na hora que tirar os nossos créditos, sobraria dinheiro para a gente. Inclusive saiu na imprensa, né? Nós fomos surpreendidos porque saiu na imprensa, tudo isso aqui, saiu na imprensa que estava prescrito. Quer dizer, a Caixa não falou que estava prescrito, era ele que falou que estava prescrito. Todos esses itens, inclusive essa renegociação, saiu na imprensa que a gente estaria trucando a Caixa, que a gente apresentou os termos de quitações e que a gente não queria pagar a dívida. Não era isso. A gente não queria pagar em duplicidade, é diferente. E esses detalhes não saíram na imprensa. Bom, a gente voltou e fizemos uma reunião com o coronel e com o Gobi. Aí eu já comecei abordando, né, o primeiro que eu fui falar, os erros de antes de 91. O doutor Daniel me interrompeu nessa reunião, dentro da Coab já não estou falando lá. Mas assim, bruscamente, esse assunto já é um assunto superado. Falei, não é um assunto superado. E tentei continuar explicando, ele falando ao mesmo tempo, puxando conversa paralela, simplesmente não me deixava continuar. Aí que o Everton disse um negócio que foi muito chato. Ele falou, olha, a prefeita considera que o seu futuro político depende da assinatura desse acordo. O seu futuro quem? O seu? Não, o futuro político da prefeita. Falou. Tá. Ele falou nessa reunião que a prefeita tinha dito isso para ele. Tá. Aí o Gobi e o coronel foram extremamente contundentes contra essa narrativa. O Gobi ficou assim transtornado. Falou, olha, eu não estou preocupado com o futuro político da prefeita. Eu estou preocupado com a minha reputação profissional como professor de faculdade e ex-perito judicial. E, portanto, não assinaria um acordo qualquer. O coronel respondeu assim, eu também não estou preocupado com o futuro político da prefeita. Eu estou preocupado com o futuro da Coab, dos seus funcionários e dos próprios contribuintes bauruenses. Tá, e aí que saiu a decisão do coronel que afirmou assim, eu só assino esse acordo se a Caixa comprovar que realmente estamos devendo esses valores. E o Gobi, que teve a mesma postura, foram demitidos os dois. E aí, depois de 15 dias, fui eu também. Então foi por isso que o coronel saiu da Coab? Foi. Que ele não aceitava esse acordo assumindo a... Foi.